Sabe, às vezes a gente passa por coisas tão ruins. Entramos num estado tão profundo de tristeza que a gente chega a pensar que nunca mais vai se recuperar. Até que a vida nos mostra a famosa luz no fim do túnel. E de repente, um fio de esperança volta a surgir dentro da gente. A minha história começou quando eu decidi morar com a minha irmã. Assim que eu cheguei no bairro, eu conheci um vizinho dela, chamado Augusto. A gente logo se aproximou. Sabe quando o santo bate? Eu fui com a cara dele. E ele provavelmente foi com a minha cara, né? Aos poucos nós fomos nos apaixonando. Depois de um tempo nós nos casamos e tivemos 2 filhos. Um menino e uma menina, um casal. Durante 33 anos, nós tivemos uma vida maravilhosa. Com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado um com o outro também, sabe? Para mim, o Augusto era o sol que iluminava toda a minha vida, toda a minha existência. O ar que eu respirava. O amor essencial para a minha vida. E mesmo depois de tantos anos, a gente seguia se amando e fazendo planos para o futuro. Mas infelizmente, nem sempre a vida é do jeito que a gente imagina ser, né? Um dia meu marido adoeceu e precisou fazer uma cirurgia urgente. Durante todo o tempo eu fiquei esperando e rezava ansiosa para que tudo desse certo e para que logo ele voltasse para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de toda a minha esperança, de toda a minha fé, o Augusto nunca mais voltou para os meus braços. O meu marido morreu por um erro médico durante aquela cirurgia. É isso mesmo que eu falei. Por um erro médico. E tudo aquilo me revoltou demais. Eu não conseguia me conformar em ter perdido o Augusto daquele jeito. Sem ele, o meu mundo parecia em pedaços, sabe? De repente tudo se tornou para mim uma profunda escuridão. Uma tristeza onde nada mais tinha graça. Nada mais tinha importância. Nada mais valia a pena nessa minha vida. Foi uma barra muito grande. Foi muito difícil. E naquela fase eu acabei me perdendo de mim mesma. Entrando numa depressão tão profunda. Sabe, em alguns momentos eu confesso que eu cheguei, juro por Deus, a pensar em acabar com a minha própria vida, porque eu simplesmente não conseguia mais viver um segundo sequer nesse mundo onde meu marido não estava mais. Eu sei que algumas pessoas podem até dizer que é um absurdo. Pode parecer um exagero. Mas só quem viveu uma depressão sabe como é. Sabe como é sentir totalmente consumida pela tristeza? Sabe como é viver sem ter esperanças de um futuro, sem saber se amanhã você vai estar bem ou não? Para não enlouquecer, eu decidi focar no meu trabalho de manicure. E por sorte eu tive algumas boas clientes, com quem eu desabafava sobre as coisas da vida, que me davam conselhos, que diziam que eu tinha que seguir em frente. Um dia, uma dessas minhas clientes, vendo a minha situação, acabou me sugerindo mudar do meu apartamento, para que eu respirasse novos ares, para que eu não ficasse pensando no Augusto em cada canto da minha casa, sabe? Porque tudo lá me lembrava ele. Para me ajudar, ela até me ofereceu um apartamento dela para alugar. No começo eu recusei a ideia, porque eu pensei que os custos iam ser muito altos e que eu já estava tão acostumada com a minha casa, sabe? Mas a minha cliente disse que nós éramos amigas e que faria um preço muito especial para mim. E depois outra. Disse que eu fizesse um teste. Se eu não me adaptasse, eu podia voltar para minha casa e ela nem ia me cobrar aluguel. Bom,
Depois que ela me fez essa proposta, eu conversei com os meus filhos, que já eram adultos e que tinham a vida deles. Falei sobre essa mudança na minha vida. E a minha filha e o marido dela decidiram então ir morar comigo para não me deixar sozinha. Quando nós mudamos, olha, realmente eu melhorei um pouco. Mas ainda existiam, sim, claro, alguns momentos ruins nessa minha vida. Eu me lembro que naqueles primeiros dias no apartamento novo, o ponto alto do meu dia era quando eu ia em uma das janelas do apartamento tomar café, olhar para o céu, olhar a cidade, o condomínio. É engraçado, sabe? Pensar que, naquela época, eu realmente cheguei a achar que nunca mais ia encontrar um amor ou uma companhia para minha vida. Ah, mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar. Que tudo estava prestes a tomar um novo rumo na minha vida. Era um dia normal. Um dia como outro qualquer. E eu acabei cruzando com um homem no condomínio. E ele puxou conversa comigo. Zenilda, né? É Zenilda seu nome, né? É Zenilda, sim. Foi você que acabou de se mudar com a tua família aqui agora há pouco tempo, não foi? É isso mesmo. Você é o zelador do prédio, se não me engano, né? Sou eu, isso mesmo. Desculpa, qual o seu nome? Valdenísio. Mas todo mundo me chama aqui de Val. Pode me dizer uma coisa, Zenilda? Você tá gostando de morar aqui? Eu tô sim. Tá sendo bem bom pra mim, sabe? Que bom, que bom. Por enquanto, pelo menos, eu não tenho do que reclamar. E eu espero que continue assim, viu? Bom, eu tenho que ir agora. Boa tarde pra você e prazer, viu? Se precisar, só me chamar. Val, não esqueça. Olha, eu sei que pode parecer loucura. Eu sei. Mas aquele pequeno momento, aquele breve instante bastou para que eu sentisse alguma coisa dentro do meu peito. Não, eu não sei explicar direito o porquê, mas aquele homem me transmitiu uma paz tão grande, uma sensação estranha de tranquilidade, sabe? Depois de tudo aquilo eu fui trabalhar, mas eu não parei de pensar no Val o dia inteiro. E naqueles segundos de paz que eu senti quando ele me cumprimentou. Por outro lado, eu também me sentia culpada por estar pensando em outro homem que não fosse o meu falecido marido. E isso me dava um certo remorso, sabe? Naquela época, eu ainda estava muito instável, emocionalmente abalada ainda. Eu passava ainda algumas noites em claro chorando por saudade do meu marido Augusto. Aliás, aquele dia mesmo que eu conheci o Val, foi um desses dias que eu chorei a madrugada toda. No dia seguinte, enquanto eu olhava pela janela do meu apartamento, eu me peguei pensando que todo o sofrimento meu poderia acabar se eu simplesmente morresse ali, naquela hora. Mas aí, os meus pensamentos foram interrompidos quando eu vi o Val. O meu coração disparou na mesma hora e eu fiquei sem entender o porquê que ele mexia tanto comigo, sabe? Quer dizer, a gente só tinha conversado um segundo, um minutinho que fosse, mas quando eu olhava para ele, eu só pensava nele e na força grande que me contagiou naquele dia. Sabe, uma coisa boa, uma inspiração boa, um pensamento bom tomava conta de mim. Aquela noite, eu acabei sonhando com o Val. No meu sonho eu me lembro, eu ficava olhando pela janela, enquanto ele passava andando pelo condomínio. Aí os nossos olhares se encontravam e ele sorria e acenava para mim. Eu fiquei uma semana inteira sonhando a mesma coisa. Todos os dias, juro, era o mesmo sonho. Eu contei para uma amiga minha o que estava acontecendo e ela me aconselhou a contar de uma vez por todas pro Val o que eu estava sentindo. E aí,
Parte de mim tinha vontade de seguir esse conselho, mas outra parte se sentia culpada demais com essa situação. Aí eu não deixava o meu coração se abrir, sabe? Por várias e várias semanas eu fiquei observando o Val de longe, alimentando aquele sentimento que estava ali nascendo. Mas apenas um olhar. Porque olhar para ele já me trazia felicidade, já me trazia uma paz, uma tranquilidade. Só que uma hora isso deixou de ser suficiente. Sabe, eu queria mais, eu precisava de mais. Eu queria pelo menos saber um pouquinho mais sobre quem era esse homem. Então eu encontrei o Val nas redes sociais e comecei a seguir. Mas o que antes tinha me deixado empolgada, logo se transformou num baita balde de água fria. No perfil do Val, eu descobri que ele tinha namorada. E eram várias fotos com ela, vários momentos. Bom, claro que eu não tinha nada o que falar, né? Afinal, ele nem fazia ideia dos meus sentimentos. Mas eu descobri outra coisa